Chegou o dia de você ver, depois de tanta mudança, como que ficou a minha estante. Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Luago nos Livros. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha estante. Essa aqui que aparece o tempo todo no fundo dos meus vídeos, mas que vocês nunca viram a fundo. Eu tenho vários vídeos de book unhaul aqui no canal, mostrando todos os livros que eu tirei da estante. Então você conhece muito mais os livros que eu mandei embora e não conhece aqueles que ficaram, aqueles que são importantes. Se você é novo aqui no canal e não sabe, eu tenho a proposta com essa estante aqui de ser a única estante do quarto e eu vou tentar ao máximo manter a rotatividade dela. O que isso significa? Que se ela estiver cheia, e no caso ela já está, e eu quiser adicionar algum outro livro nela, eu vou ter que tirar um livro que já está aqui e mandar embora para que ele ficar no lugar. Dessa forma eu evito o acúmulo de livros que não são mais importantes para mim. E a minha estante aqui atrás, que é super especial, é a primeira estante que eu consigo ter nesse quarto depois de 10 anos morando aqui, vai sempre refletir o Lucas de agora, porque os livros que ela contém são especiais para mim, no presente, e não para um Lucas do passado. Fiz uma introdução bem breve aqui, caso você não me conheça, porque Bookshelf Tour geralmente é um vídeo enorme, então eu estou correndo para não me atrasar e esse vídeo ficar fácil de editar. Mas se você quiser saber mais sobre o meu processo de me reconhecer uma pessoa minimalista e de tentar propagar um pouco esses ideais, tem aqui a playlist para você assistir assim que esse vídeo acabar. E se por um acaso você ia gostar demais de algum desses livros que eu venha mostrar aqui, significa que o nosso gosto literário bate. Então você pode se inscrever nesse canal e ficar tranquilo ou tranquila, porque as indicações que você vai receber aqui são maravilhosas. Sem mais enrolações, vamos lá começar a Bookshelf Tour. Uma visão aqui geral para começar, antes da gente ir prateleira por prateleira. Todos os livros aqui, como eu falei, são livros lidos. Os livros não lidos não ficam nessa estante, eles ficam separados. Todos os livros que estão aqui são lidos e por algum motivo eu resolvi ficar com eles, então são especiais. Eu tentei fazer a divisão das prateleiras por gênero, mas isso ficou um pouco bagunçado. Eu ainda tenho que reorganizar a estante, mas eu resolvi gravar antes dessa organização para eu poder também sentir a diferença depois e ter algo para comparar, né? E antes de mostrar as prateleiras, eu vou tirar os enfeites também, que não interessa, né? Vocês já estão vendo aqui o que tá enfeitando. Assim vai ficar mais fácil de pegar os livros. Vamos lá. Vamos aqui para essa prateleira do topo, que eu guardo os meus livros infantis, infanto-juvenis ou relacionados a isso. Vai ficar mais fácil de entender, ó. A gente começa... Ui, que caiu. Coisas caem. A gente começa com Entre Gravetos e Ossos, que é o segundo livro da Crianças Desajustadas. Esse foi o único que sobrou, o primeiro e o terceiro já foram embora. Aí aqui a gente tem a coleção do Artemis Fowl, que começa com O Menino Prodígio do Crime, depois Uma Aventura no Ártico, e caiu. Terceiro, O Código Eterno. O quarto, A Vingança de Opala. E o quinto, A Colônia Perdida. Eu ainda não terminei essa série, se eu não me engano são 8 volumes. E é uma série infanto-juvenil que eu comecei na minha infância, que eu tenho um apego e quero continuar. Aí seguindo a gente tem O Menino do Pijama Listrado. Oh, gente, isso não vai parar de cair? Depois fique onde está e então corra. E aqui é a minha seção John Boyne. Aí depois eu tenho os 3 livrinhos que acompanham Fronteiras do Universo, né? O Serpentin, Once Upon a Time in the North, Lyra's Oxford. Tá tudo caindo, mas a gente sobrevive. Depois eu tenho Quando Finalmente Voltará a Ser Como Nunca Foi. É muito interessante esse livro. Passarinha também. Os dois são da Valentina. E, por exemplo, esses livros não são infantis, mas eles têm protagonistas crianças, então eu resolvi deixar aqui. Em Algum Lugar das Estrelas, da Claire Vanderpool. Esse livro tá só aqui esperando o Iago realmente, porque eu tenho um apego por ele, mas sinto que ele pode seguir a vida e encontrar outros leitores. Depois eu tenho o livro do Cientista, do Marcelo Gleiser, o livro que me fez querer ser cientista. Extraordinário, um clássico infantil, não poderia faltar. Da mesma forma, 7 Minutos Depois da Meia-Noite, do Patrick Ness. Muito bom. Aqui eu tenho 12 Horas de Terror, que foi um livro que eu li pra escola. O Pequeno Príncipe, que também é um clássico que não pode faltar, né? O Encantador de Livros, do meu xará duplo, de nome e sobrenome, Lucas de Souza. Um livro que eu li pra escola também, sobre Tarsila do Amaral. Tá bem sujo, né? Mas é artista, gente. Aqui a gente tem o Escaravelho do Diabo, que eu também li pra escola. Aqui outros livros em inglês que eu li pra escola, que é Henrique VIII e Suas 7 Mulheres. Um livro de contos do Sherlock Holmes, e foi interessante porque quando eu li esses livros agora, pro Investigando Sherlock, eu já tinha aquele sentimento familiar. E depois que eu encontrei esse livro aqui, perdido em casa, eu descobri que é porque eu já tinha lido no curso de inglês. Tava aqui. E da mesma forma tem o Cão de Baskerville. Esse aqui eu ainda não li, mas como eu já li em português, eu deixei aqui junto.
junto, né? E como tem ali o Sherlock e tal. Aqui a gente tem minha coleção de Roald Dahl, que é O Bom Gigante Amigo, The BFG, são todos em inglês. A Fantástica Fábrica de Chocolate, James e o Pêssego Gigante e Matilda. Matilda eu também não li em inglês, eu fiz a leitura em português, mas aí eu fiquei com o inglês e passei o em português pra frente e coloquei ele aqui como lido. Isso aqui foi uma tentativa de fazer os livros pararem de cair, mas não deu certo. E é a minha coleção das Crônicas de Spiderwick, que é o Guia de Campo, o livro 1, A Pedra da Visão, o livro 2, O Segredo de Lucinda, o livro 3, coopera aqui, Matilda, vamos lá. O livro 4, que é A Árvore de Ferro, e o livro 5, A Ira de Mulgarat. Esses todos aqui são da Holly Black e do Tony de Terlizzi, que recentemente lançou uma nova coleção de fantasia que ele ilustra e escreve, e eu não sabia que era dele. Fiquei bem interessado, é uma fantasia infanto-juvenil, enfim. Aqui a gente tem o meu mais novo clássico de Natal, Jack e o Porquinho de Natal, maravilhoso, me fez chorar. E aqui a gente tem Maze Runner, mas espera aí. Isso aqui tá bem complicado, mas primeiro a gente tem A Cura Mortal em inglês. Eu honestamente passaria esse livro pra frente, mas ele já começou a soltar a capa. Eu não tenho coragem de passar isso pra frente, então eu vou ficar com ele. Aí aqui a gente tem A Cura... Não. Código da Febre em inglês, eu não tenho em português também, mas esse eu fiz a leitura em inglês. Aí aqui a gente tem o box dos livros do Iago, ele vendeu os livros e me deu o box. Aí aqui dentro, como não cabem os livros de verdade, os meus livros, porque esse box é da edição econômica, então fica um cocô, eu coloquei esses dois livros de Maze Runner que eu tenho. Esse aqui é um complemento, né? Maze Runner Arquivos. Sim, já deu pra perceber que eu fui fanboy de Maze Runner. Isso faz parte da minha adolescência, então eu tenho apego. Sai, caixa. Esse guia da clareira, que é um guia do filme, ilustrado e tal. Aí atrás do box, eu deixo o box aqui pra ajudar na questão do peso, que vocês já viram que é um problema. E atrás do box eu deixo os meus livros, que eu realmente li. A Cura Mortal, ou Correr ou Morrer, com a jacket do filme, que eu peguei depois. Prova de Fogo, A Cura Mortal. E por último, Ordem de Extermínio. Fica uma bagunça, né? Quando tá organizado é bonitinho. Vou aproveitar pra limpar, porque já tá com pó. Então vai demorar mais do que o previsto a gravação desse vídeo, mas vamos lá, vou arrumar aqui e a gente já passa para a próxima prateleira. Tava limpando a estante lá em cima e o que é que aconteceu? Caíram os livros dali, bateram bem na tomada, arrebentou a ring light. Arrebentou o fio, quebrou o motorzinho. Motorzinho não, o controlezinho que tem no meio. É isso que eu ganho por gravar Bookshelf Tour? Então eu acho que depois desse sufoco eu já mereço o seu joinha e o seu compartilhamento, né? E se quiser ajudar a gente a ter condições financeiras de pagar uma nova ring light, se torne apoiador desse canal. A gente precisa mais do que nunca em momentos como esse. É por isso que a gente precisa da campanha de apoio. Enfim, vamos continuar? Bem, a gente continua então nessa segunda prateleira. Primeiro a gente tem O Andar do Bêbado. É um livro de não ficção que fala sobre probabilidade e matemática, bem interessante. Ah, essa prateleira aqui tá meio confusa, porque eu queria destinar romance policial, thrillers e alguns livros de ficção que são importantes. Mas a gente começa aqui com livros de não ficção, que eu quero passar pra última prateleira lá embaixo. Mas aí vai ficar misturado, como eu falei, depois eu vou reorganizar. É O Andar do Bêbado, né, de probabilidade, já falei. Aí a gente tem meus Walter Isaacsons, que é Os Inovadores, muito interessante. Leonardo da Vinci, a biografia também. Tem vlog de leitura aqui no canal para esses dois livros. A gente tem o roteiro de... A gente tem o roteiro de Donnie Darko aqui. Bem interessante também. Eu amo Donnie Darko e por isso que esse livro ainda tá aqui. Mas eu já tentei passar ele pra frente, só que realmente meu amor por Donnie Darko falou mais alto. O Mundo de Sofia, esse livro aqui que eu li assim que eu acabei o ensino médio e foi muito interessante. Ui. A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro, falei recentemente sobre ele aqui no canal. Os meus dois queridíssimos, da Celeste Ng, Pequenos Incêndios por Toda Parte e Tudo Que Nunca Contei. Morte Súbita, maravilhoso. Ano que vem completa 10 anos que tá aqui na minha estante. Meu Deus do céu, passou muito rápido. Americanada Chimamanda, o presente da Luísa, uma apoiadora aqui do canal. E vai cair tudo de novo. Vai quebrar mais o quê? Americanada Chimamanda, o presente da Luísa, que é apoiadora aqui do canal. Ela me deu esse livro no Amigo Oculto do outro ano, sem ser desse ano passado, do outro. Tem aqui o bilhetinho dela. Tá aqui guardado por causa disso, mais pelo presente, pela circunstância, do que pela história em si, apesar de eu ter gostado. A Menina que Roubava Livros, que a gente comentou recentemente no canal. Tony Susan, esse livro aqui que inspirou o filme Animais Noturnos, que é simplesmente um dos meus filmes preferidos. Eu amo demais, de paixão, amo mesmo, assistam. Os dois Saramagos que eu tenho, que é Ensaio sobre a Cegueira, que foi o primeiro vídeo que eu fiz para este canal que você está assistindo. E As Interminables
Intermitências da Morte. Eu queria continuar minha coleção de Saramago nessa edição, mas pelo visto isso é impossível hoje em dia. A gente só encontra aquela edição que eu detesto, que é só a palavra aqui, né, o título escrito aqui em uma cor básica, enfim, detesto. Os dois da Agatha Christie que eu tenho aqui é Convite para um Homicídio, que eu li no ano passado, e Não Sobrou Nenhum, que é o meu preferido dela até então. Sensacional, espetacular, e provavelmente vai ficar na minha estante para todo sempre, porque as edições da Globo Livros para mim são as melhores. Tenho duas edições aqui da falecida Escotilha, falecida só para mim, por causa da sacanagem que eles fizeram comigo. Esse aqui é do Arthur Conan Doyle, até esqueci o título. É Histórias de Horror e Mistério, são 12 contos, 6 de terror e 6 de detetive, mas não tem nada a ver com Sherlock Holmes, não. Esse aqui é o Sementes Malditas, do Anthony Burgess, que é o mesmo autor de Laranja Mecânica. Esse livro aqui é uma distopia que eu não gostei tanto assim, mas o Iago falou que quer ler, então eu vou deixar aqui na estante até ele se interessar. Não vai acontecer aqui outra distopia maravilhosa, cheio de marcações relacionando com a política atual. Esse livro aqui é sensacional, todo mundo deveria ler, mas infelizmente poucos vão. Aí aqui a gente começa os suspenses. Aqui eu tenho o Primeiro Contato, do Pablo Zorzi, que é um autor nacional. Peguei autógrafo com ele na Bienal. Tem vídeo aqui pro canal também, é bem interessante esse livro, bem legal. Esse é Livraria 24 Horas, do Mr. Penumbra. É um livro que eu li da Novo Conceito há muito tempo. Eu peguei isso aqui despretensiosamente, eu simplesmente adorei o mistério, a resolução, o significado por trás desse livro. O Menino da Mala, que também tem vídeo aqui pro canal, bem antigo. Esse livro faz parte de uma coleção de 5 livros, que infelizmente a Arqueiro não vai publicar aqui no Brasil mais. Eu tenho esse e Morte Invisível, só que Morte Invisível está emprestado para minha tia, que quando vem aqui pega alguns livros para ler. Então só tô com o Menino da Mala e eu acho que eu vou me desfazer também. Esse aqui tá só esperando a oportunidade, porque não vai ter a coleção completa aqui no Brasil, né? Então qual o sentido? Só que por mim, pela minha vontade, teria sim, porque eu amei esse livro, amei a continuação. Muito injustiçada essa série aqui no Brasil. Aí eu só tenho o primeiro de Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, nessa edição antiga. Eu tinha o primeiro livro e o terceiro livro. Fiquei só com o primeiro pelo simbolismo mesmo, porque o Iago tem os 3 livros da nova edição. Então pra mim não faz sentido ter. Na seção Dan Brown a gente tem Anjos e Demônios, nessa capa aqui do filme que eu prefiro, Código da Vinci e O Símbolo Perdido. Aqui atrás a gente tem Inferno. Não sei se dava pra ver que tava escondido aqui. Por quê? Eu tenho essa edição de Inferno em inglês, só que eu li em português, né? Nessa aqui, quando lançou. Aí eu tenho um apego nessa edição em português porque foi a que eu li. E essa aqui em inglês eu encontrei por menos de 20 reais. Uma moça tava vendendo o livro na rua e tinha Inferno, capa dura. Eu tava voltando pra casa e eu vi essa moça com a canga na rua, com esse livro aqui, e eu comprei na mesma hora. Eu falei que quando eu relesse Inferno, eu iria fazer a releitura em inglês. E aí eu fico na dúvida, porque eu também tenho o outro livro, Origem, em inglês, na edição britânica. Eu não comprei em português por causa da capa. Então eu não sei se faz sentido eu me desfazer de Inferno em português para manter só em inglês. E aqui por último tem O Chamado do Cuco e O Bicho da Seda. Mesma situação, esses livros foram das minhas primeiras leituras, mas a partir de Vocação para o Mal quem comprou foi o Iago. E aí eu li os livros dele, por isso que eu não tenho o resto da coleção. Aí eu fico nessa de, pô, vou me desfazer desses livros? Não. Mas faz sentido se eu não vou ter a coleção inteira? Também não. Mas aí fica aqui. Um dia, quando a série acabar e sair um box bonitão, com as capas combinando, em inglês, sei lá o que, aí eu compro e me desfaço desses. Por enquanto, vai ficar aqui. E aí a gente fechou essa prateleira. Vamos para mais uma sessão, agora de ficção científica. Aqui a gente começa com um box de Jogos Vorazes, para dar sustentação e ele não cair. E os 3 livros aqui eu acho que eu não preciso tirar, né? Todo mundo já conhece, essa é a edição normal mesmo. E esse é o box que eu comprei faz 10 anos. Precisamos de uma releitura para avaliar Jogos Vorazes, né? Pois é, mas aqui a gente começa com ele. Aí tem os 2 livros da nova trilogia do Philip Pullman, que é o Livro das Sombras, e já quase caiu tudo. E tivemos sequelas entre essa gravação e a anterior, tá? Pequenos incêndios por toda parte caiu. Ele caiu em cima da planta, além de matar a planta inteira arrancando todas as folhas, o livro também saiu manchado. Muito obrigado, Bookshelf Tour. Aí aqui a gente tem os 2 primeiros volumes do Livro das Sombras em inglês. Se eu não me engano, essa é a edição americana, não é a britânica não. E tem vídeo aqui no canal pra eles.
Aí aqui a gente chega na própria Fronteiras do Universo, com a Bússola de Ouro, a Faca Sutil e a Luneta Âmbar, encerrando aqui a trilogia. Eu não tenho uma nova edição, essas edições são as que eu fiz a leitura. E aí a gente tem Os Noivos do Inverno, o primeiro volume da Passa Espelhos, Desaparecidos em Luz da Lua, o segundo volume, A Memória de Babel, o terceiro volume, encerrando com A Tempestade de Ecos, que saiu o vlog de leitura recentemente aqui no canal. Completando então a quadrologia da Passa Espelhos, linda e bela aqui. Depois a gente tem os meus livros do Douglas Adams. Vai, Douglas, eu sei que você consegue, resiste. O Guia do Mochileiro das Galáxias, nessa edição que eu li. Eu queria novas edições do Guia do Mochileiro, porque tem edições muito bonitas hoje em dia, mas eu sou apegado a essas edições aqui, porque foram as que eu li. Então esse é o primeiro com a capa do filme, O Restaurante no Fim do Universo, A Vida, o Universo e Tudo Mais, Até Mais e Obrigado pelos Peixes, e o quinto e último volume, Praticamente Inofensiva. Aí a gente tem O Salmão da Dúvida, nessa edição, que é mais ou menos um livro de não ficção, ao mesmo tempo... Eita, gente, é o apocalipse. É um livro de não ficção porque a gente tem aqui transcrições de entrevistas do Douglas Adams, mas no final a gente tem os primeiros capítulos do Salmão da Dúvida, que seria o terceiro volume do Dirk Gently. Só que, infelizmente, ele faleceu antes de terminar de escrever. E aqui a gente tem o primeiro volume do Dirk Gently, que é a Agência de Investigações Holísticas, e o segundo volume tá lá com o Iago, por algum motivo que eu não sei, sendo que ele também não leu o primeiro, mas enfim, tá lá na casa dele. Aí temos Estação 11, queridíssimo, lindo, belo e deveria ser mais aclamado. Dois clássicos, A Volta ao Mundo em 80 Dias e O Homem Invisível, do H.G. Wells. Coração de Aço, do Brandon Sanderson. Eu não tenho o resto da coleção em físico, eu comprei o e-book. É só o primeiro livro que tem em físico mesmo. E também não sei se fica, se vai, algum dia. Aqui ficava O Problema dos Três Corpos, mas vocês acompanharam aí a queda, né? Vamos começar por ele. O Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu. Eu já tô com os outros dois da trilogia aqui pra concluir. Tem vlog de leitura de eu surtando com esse livro aqui. E atrás eu guardo alguns pra ficar escondido e dar um certo movimento pra estante, né? Pra ela não ficar dura só com os livros assim em pé. A gente tem A Rainha de Tirlin e A Invasão de Tirlin. Esse é um livro de distopia. Uma distopia fantástica, mais ou menos assim. Só que eu nunca li o último volume. E eu quero muito, só que tá sempre caro. Então esses livros aqui estão provavelmente esperando a leitura desse terceiro volume, que é bem polêmico, assim, em termos de final. Muita gente odeia aquele final. Pra eu decidir se vou querer ficar com essa coleção ou não. Mas enquanto isso, tá aqui escondidinho atrás. Aí a gente tem a inspiração do Ted Chiang, que é o único que eu tenho físico. O História da Sua Vida eu tenho um e-book. Ambos têm vlog de leitura aqui no canal. Tem o brindezinho do Andy Weir para começar a parte dele, que eu tenho Perdido em Marte e Artemis. Devoradores de Estrelas não tá aqui, porque tá lá com o Iago também. E eu tenho 1984, do George Orwell, nessa edição da Aleph, bonitona. Assim como O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Meus dois queridíssimos, favoritados e maravilhosos. E aqui no final a gente tem Duna e Messias de Duna, que eu fiz a leitura agora. Filhos de Duna está na parte de não lidos. E em breve, daqui a pouco, vai chegar aqui para lotar essa prateleira de ficção científica. E aí teremos finalmente um problema de espaço, né? Porque não vai caber tudo. Não vai caber e eu preciso me decidir o que eu vou fazer. Chegamos na penúltima prateleira, que reúne fantasia e terror. Aqui não tem muita coisa, a gente vai passar rapidinho. Aqui no início a gente tem o box de Eragon. Tem os 4 livros aqui dentro. Como é muito difícil de tirar, gente, se contente com eles assim, tá? Tão maravilhosos aqui, a capa de cada um, imagina, procura aí no Google. Realmente tirar desse box não vai rolar aqui não. Mas o box é bem bonitão e eu também coloco ele aqui na ponta pra poder aguentar o peso do livro, né? Essa estante, ela não tem coisa aqui, ó, tá vendo? Então o livro cai com facilidade. Por isso que eu deixo os boxes ou livros na horizontal aqui, nessa ponta e nessa também, porque aí segura e sustenta os livros do meio. Aqui a gente tem Filhos do Éden, que é uma fantasia nacional muito boa do Eduardo Spohr. Esse é o primeiro volume, Herdeiros de Atlântida. O segundo volume, Anjos da Morte. O terceiro volume, Paraíso Perdido. E eu também tenho A Batalha do Apocalipse, mas ainda não li, então por isso que não tá aqui. Araruama, O Livro das Sementes, outra fantasia nacional sensacional. O segundo livro tá lá na casa do Iago pra ele ler, ele ainda não leu. Gente, olha quanta marcação fiz. Eu deixava... Ui. Wicked, do Gregory Maguire, maravilhoso e perfeito. Infelizmente não temos a coleção inteira aqui no Brasil, mas não tem problema, só o Wicked já tá de bom tamanho. As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, o volume único, todo mundo já conhece também. Li isso aqui na minha infância. Olha, gente. Ai, memórias.
Aí eu tenho duas edições do Hobbit, essa aqui com a capa do primeiro filme. Eu saí do cinema, comprei o livro na livraria e comecei a ler. E essa aqui que veio depois com a capa normal, né, do livro. Só que essa aqui ainda é da Martins Fontes, eu não tenho nenhuma da HarperCollins, não. Aqui tem alguns do Stephen King, que é It, a Coisa, primeiro. Depois Sob a Redoma, que foi o primeiro livro de Stephen King que eu li e eu me apaixonei. A gente tem Depois, que é o livro mais recente dele que eu li. Ele vai voltar pra casa do Iago, tá aqui enquanto isso. E Carrie a Estranha, nessa edição original, que a gente leu aqui em 2017. Os do Stephen King que tá faltando são Iluminado, Doutor Sono, e acho que só. Tá lá na casa do Iago também, por algum motivo. Aqui do lado eu deixei O Menino que Desenhava Monstros, da Dark Side. Esse talvez vá embora em algum momento, porque provavelmente a releitura não vai ter um grande impacto. É bem interessante esse livro, tem resenha aqui no canal. Mas é isso, não tem tanto apego com ele não. Tá aqui porque tá. Aqui no canto temos todos os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Os 5 principais. Eu não vou mostrar a capa não, pelo mesmo motivo de todo mundo já conhece, né? E estão aqui os 5 livros. O Iago já tem os 5 livros dele e eu fico muito reflexivo com relação a isso aqui, porque é muito pesado e grande, né? Ocupa muito espaço. Eu vou confessar nesse vídeo que eu estou com ranço de Crônicas de Gelo e Fogo, George R. R. Martin, Game of Thrones, a série. Pessoal mesmo, gente, é pessoal. Mas é porque realmente não faz sentido o Iago ter o livro e eu também ter o mesmo livro, na mesma edição, e passar raiva ainda por causa disso. Aqui em cima eu tenho mais terror, que é Steampunk Poe. É um livro de contos do Poe, ilustrado em estilo steampunk. Esse livro é lindo, os contos que tem aqui são sensacionais. Eu comprei esse livro numa promoção numa Bienal da editora, se eu não me engano ela até faliu. E da editora, não é? Mas isso aqui pra mim é uma raridade, porque eu acho os desenhos muito lindos. Muito lindos mesmo. Então eu mantenho aqui na minha estante. Eu não tenho nenhum outro livro do Poe. Eu tinha Histórias Extraordinárias, mas eu mandei pra frente na esperança de ter aquelas edições da Dark Side, que tem vários contos. Mas esse aqui eu tenho certeza que eu não vou me desfazer, porque eu acho esse livro lindo. Eu acho ele bem bonito mesmo, enfim. E não vende mais, né? Aí a gente tem A Mulher de Preto, que foi o primeiro filme de terror que eu vi, que foi o primeiro livro de terror que eu li também. E eu acho essa história muito boa. O livro é muito legal, é um clássico da literatura de terror britânica. Eu tenho que dar uma relida pra reavaliar, mas assim, a primeira leitura foi ótima, eu adoro o filme e enfim, tá aqui. E Psicose, é claro. Eu preferi essa edição, que a capa é um ralo, do que a edição em capa dura da Dark Side, porque eu acho essa ilustração emblemática. Isso aqui pra mim vale mais do que qualquer capa dura. E, enfim, é um livro sensacional também. Quem não leu Psicose ou não assistiu ao filme, e nem Bates Motel, cadê Bates Motel? Ah, não tem Bates Motel aqui não. Mas faça isso. Procure Psicose, assista, é sensacional. Aqui embaixo fica bem difícil de gravar com o tripé, com a ring light, na verdade, que eu tava gravando dali. Então eu vou colocar depois o celular de novo na ring light e mostrar os livros daqui de baixo na prateleira de cima, porque aí eu não preciso ficar segurando o tripézinho. Aqui a gente tem livros didáticos de química do meu ensino médio, que eu vou retirar daqui para abrir espaço para colocar aqui os livros de ficção que eu já tirei de lá de cima. Porque aqui tá realmente muito misturado. A gente tem livro infanto-juvenil, a gente tem livro jovem, a gente tem livro de não ficção, a gente tem graphic novel, a gente tem mangá, enfim, tem muita coisa aqui. Eu vou mostrar um por um, peraí. Começar pelo que estava deslocado, né, que era Mouse, do Art Spiegelman. É uma graphic novel que eu ganhei do Carlos de Amigo Oculto desse ano, o Amigo Oculto dos Apoiadores. E ele agora vai ser a única graphic novel que vai ter aqui na minha estante, porque acho que eu mandei embora. Por isso que ele tá meio deslocado e eu quero deixar ele aqui embaixo junto com os de não ficção. Outro de não ficção é o Desvendando o Universo, que a gente conversou recentemente sobre ele. Esse é um lançamento da Lucy Hawking, que escreveu esse livro aqui, com o pai dela, o Stephen Hawking, mas essa aqui é uma reedição um pouco mais atualizada e tal. É um livro infantil, diga-se de passagem, ele é todo ilustrado e bem interessante. Se você tiver interesse, assiste lá o vídeo. Aí tem uma coleção de fantasia que eu li quando criança, que é Rowan o Guardião. Criança e adolescente, né? Eu comecei a ler esses livros na escola. Aí tem esse aqui, Rowan o Guardião, Rowan e os Viajantes, Rowan e o Defensor do Cristal, Rowan e os Ebaquianos, e a conclusão, Rowan, o Guardião dos Bookshelves. É da mesma autora de Deltora Quest, que faz parte da infância de muitos leitores também, mas eu não li Deltora Quest. Emily Roda fez parte da minha infância através de Rowan. Aí começa a miscelânea. A gente tem Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Foi o único do Benjamin que restou aqui em casa. E antes de mandar embora, talvez eu queira fazer uma releitura. Não quero mandar esse livro embora sem reler. As vantagens de
de Ser Invisível, outro livro que está completando 10 anos na minha estante. Será que vale a pena fazer uma releitura? Para eu decidir realmente se ainda faz sentido estar aqui ou não. Perdão, Leonard Peacock, esse foi um livro sensacional. É um dos meus favoritos dessa parte aqui de baixo. E quem não teve a oportunidade de ler ainda, encontre. Esse livro aqui eu acho que vale muito a pena. Quer dizer, pelo que eu me lembro, né? Também é um caso que eu quero reler antes de decidir se fica ou se vai. A Arma Escarlate, da Renata Ventura, que eu conheci ela num grupo de fãs de Harry Potter que tinha lá no Rio de Janeiro. Pedi o autógrafo dela, comprei esse livro lá com ela, diretamente com ela na Quinta da Boa Vista. Não dei continuidade a essa coleção, apesar de querer, mas é porque mudaram a capa, né? E esse aqui tem um autógrafo, tem todo um contexto de quando eu comprei. Eu não queria me desfazer e nem continuar comprando com as outras capas. Enfim, dilemas. Os Quase Completos, do Felipe Barbosa. Eu amei essa leitura, tem vídeo aqui no canal, autografado também por ele. Sério, foi uma leitura que me impactou bastante, me trouxe muitos pensamentos e reflexões da minha vida. Vale muito a pena. Chega de Plástico, um livrinho de não ficção sobre se livrar do plástico. Os 13 Porquês, o polêmico, ele mesmo, mas eu amei na época que eu li e por isso que ele tá aqui. Novamente, antes de me desfazer, quem sabe uma releitura. Cidades de Papel, o único do John Green que tá aqui porque ele era o meu favorito e realmente eu estou questionando a minha sanidade mental agora. Mas, mais uma vez, releitura. Antes de reler, eu não quero mandar embora porque foi especial na época que eu li. Dois Garotos Se Beijando, mesma coisa, releitura. Aí agora a gente tem uma coleção que é muito especial pra mim, que também fez parte da minha infância, e eu tô guardando aqui porque eu levo esses livros com muito carinho, e realmente foi assim, um surto quando eu li. Que é Amanhã, Quando a Guerra Começou. Esse aqui é o primeiro volume. É uma série jovem, contemporânea, né? Nossa senhora, olha isso. Tá bem velhinho, né? Mas esse aqui viveu poucas e boas. Esse é o primeiro volume, é uma coleção de 7. Eu tenho todos aqui. O segundo volume, O Silêncio da Noite. O terceiro volume, No Terceiro Dia, A Geada. Escuridão, Seja Minha Amiga. Vingança em Chamas. Quem Tem Medo da Noite. E o último volume, O Outro Lado do Amanhecer. Encerrando aí essa série. Mas o autor resolveu continuar e lançou esses 3 livros aqui, agora, mais recentemente. Tem o primeiro, que é Enquanto Eu Viver. Ah, o nome da série é Depois de Amanhã. Autoexplicativo, né? O segundo, Incurável. E o terceiro, A Fuga, que eu li recentemente e concluí essa trilogia. Tem alguns mangás aqui embaixo, o do Último Mestre do Ar, da época do lançamento do filme live action, O Estranho Mundo de Jack, Procurando Nemo, e o volume 1 e o volume 2 do Big Hero. Nessa época, a Disney lançou vários mangás dos filmes dela, eu só consegui comprar esses 4 mesmo. Aí eu tenho o livro do Santa Ajuda, da Micaela Góes, minha musa, da organização, inspiração diariamente. As 3 HQs que sobraram aqui em casa. Primeiro essa daqui de Prova de Fogo, que é um complemento do segundo filme, não do livro, do filme. E 2 do Coringa, que é o meu personagem preferido de HQs e tal. Esse aqui, Coringa, pelo Brian Azzarello. Essa história é muito dark, é muito pesada mesmo, e os desenhos são bem grotescos, bem realistas. E esse clássico aqui, que é A Piada Mortal, do Alan Moore e do Brian Boland. Tem até filme animado dessa HQ. Eu não sou tão chegado ao Batman, por isso que só essas 2 HQs sobreviveram mesmo, mas estamos aqui, algum dia quem sabe. Aí, Aleatoriedades, um livro de mitologia da Super Interessante que eu tenho desde pequeno. 2012, tem 10 anos esse livro aqui. E uma enciclopédia de cristais, pedras preciosas e metais, porque quando eu era pequeno eu era muito ligado nessa coisa de pedra e tal, aí minha mãe comprou esse guia aqui pra mim. E por último, mas não menos importante, a Divina Comédia do Dante Alighieri, nessa edição da editora 34, que tem os 3 volumes aqui separados. Não vou tirar, pelo mesmo motivo de box, né? Mas tá aqui. Um bônus, que aqui nesse móvel eu tenho a coleção do mangá do Pokémon, Red, Green, Blue e Yellow, só. Aqui eu tenho vários livros por ler, por isso que eu não mostrei. Aqui eu tenho uma parte de DVDs e aqui começam livros e coisas relacionadas a Harry Potter. E um monte de coisa, e todas as minhas coleções, todas as minhas edições e etc. Se vocês quiserem vídeo sobre isso, comenta aí embaixo que eu mostro um por um. E depois da minha reorganização foi assim que ficou, não ficou tão diferente do que tava, mas eu tirei algumas coisas de lugar, mudei, troquei ordens e blá blá blá. Ali embaixo principalmente que eu consegui arrumar os de não ficção, a planta que tá quase morta, enfim, é isso. Tem algumas coisas faltando que estão emprestado com outras pessoas, o Iago e a minha tia, amigos não, porque eu não tenho amigos para emprestar livro, mas ainda tá faltando, isso se torna um problema quando eu analiso a quantidade de livros que eu tenho para ler e que possivelmente vai vir para cá, além do
muitos livros que já eram para estar aqui, mas estão em outros lugares. Mas enfim, deu muito trabalho esse vídeo, tanto desastre aconteceu aqui no meio do processo, que enfim, aproveita esse aqui mesmo, porque eu não sei quando vai vir outra Bookshelf Tour não, hein? Mais vídeos comentando nossas leituras com certeza vai ter aqui no Luago nos Livros e eu vou te ver nele. Até a próxima. Um beijo e tchau!